Desde 1476, por aprovação do Papa Sisto IV, a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Em 2024, comemora-se 170 anos dessa verdade de fé, proclamada pelo Papa Pio IX no século XIX. Os dogmas nascem na igreja nos primeiros séculos e não tem esse nome de dogma. Eram normalmente as afirmações que chegava-se como consenso num concílio ecumênico, e os primeiros grandes dogmas são esses que professam que Jesus é verdadeiro homem, que é verdadeiro Deus, que entre a humanidade e a divindade de Jesus não tem mistura e nem confusão. Então isso foi sendo definido no dogma de Nicéia, no dogma de Constantinopla, dogma de Éfeso, e a gente professa isso no credo. Quando a gente professa no domingo o credo niceno-constantinopolitano, é um pouco o resumo da crença que nós católicos, e não só católicos, porque outras igrejas cristãs também professam esse credo. Com o tempo, a igreja foi, principalmente com a Idade Média, depois com a Reforma Protestante, ela precisou também fixar outros parâmetros para a fé cristã na perspectiva católica. Então vão surgindo outros dogmas. O que a gente precisa entender é que o dogma ele fixa um limite de interpretação. Ou seja, daqui para cá não pode, daqui para cá também não pode, mas tem uma via de onde se compreende o que ele significa. A questão atual é, primeiro, que nós fomos frutos nos últimos 100 anos de um certo dogmatismo na Igreja Católica, ou seja, um excesso de doutrina e às vezes uma mera repetição sem que as pessoas entendessem o que significa. Então eu lembro quando eu era criança na catequese, a catequista dizia, o dogma da Trindade a gente não entende, mas a gente tem que aceitar. Mas peraí, não é bem assim. Quer dizer, os dogmas nascem na igreja, até antes desse nome, para ajudar a compreender aquilo que na Bíblia não estava tão claro. E também para elucidar certas questões que foram acontecendo com o tempo, tentativas de interpretar a figura de Jesus, da Trindade, da própria Maria, que se equivocaram. Então aparecem aí os concílios ecumênicos para poder clarear e também estabelecer esses limites. Posteriormente, os dogmas, principalmente os dogmas marianos, os dois últimos, foram fixados pelo Papa, não por concílios. O que, aliás, criou um problema para as outras igrejas cristãs, que creem, inclusive os ortodoxos, que definições de fé têm que ser fruto de concílio. Mas nós, católicos, aceitamos que essas duas definições, que é a Imaculada e a Assunção, que elas são legítimas interpretações e eu diria também ampliação daquilo que nós católicos cremos sobre Maria. Maria é a mãe de Jesus. E quando a gente fala mãe, é aquela que concebeu, deu à luz, mas que também cuidou, ensinou Jesus a caminhar, a falar, quer dizer, é uma educadora de Jesus. E ela fez isso não sozinha, ela fez junto com José e também com o núcleo familiar judaico, porque uma família naquele tempo não era como uma família hoje, que você tem marido, mulher e filho, entende? Tem todo o contexto da parentela que tem uma força educativa. Depois, Maria é tida, por causa dessa sua total adesão a Deus, a sua glorificação, como a mãe do Filho de Deus encarnado e a nossa mãe também. Então, para nós católicos, essa perspectiva de que Maria é a nossa mãe, nós podemos recorrer a ela, é outro
ângulo da mesma pessoa de Maria. E os estudiosos da Bíblia descobriram uma feição de Maria que era pouco levada em conta, que ela fez um caminho espiritual e humano, que ela é considerada, e, portanto, a figura ideal do discípulo e da discípula de Jesus. Isso foi reafirmado pelo Papa Paulo VI, um documento chamado Culto a Maria. Então, ela também tem elementos que são importantes para qualquer homem e mulher que querem seguir a Jesus. Então, quando alguém te fala assim, Maria é o exemplo da mulher, mas não é só da mulher, é de todo ser humano que quer ser seguidor de Jesus e que encontra nela luzes, inspirações. Irmão Murat, sobre Maria, sobre a santidade de Maria, o que significa? Significa que ela nunca pecou? Como explicar isso? A gente tem que entender duas coisas que estão interrelacionadas. Uma é o que a gente chama de Imaculada Conceição. Vou explicar depois. A outra é o caminho de fé que Maria realizou. Esse caminho de fé foi um caminho, eu diria, reto para Deus. Então nós cremos que Maria não pecou no sentido de se desviar do caminho de Deus. A opção que ela fez por Deus, que aparece na Anunciação, foi confirmada e se estabeleceu como um caminho de vida. Enquanto que nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo santos e pecadores, ou pecadores redimidos, né? A gente se desvia do caminho, desiste, tem horas, busca desvios que nos afastam do caminho de Jesus, enquanto que com Maria não acontece isso. Tanto é verdade que na igreja ortodoxa, nas igrejas ortodoxas do Oriente, não se professa o dogma da Imaculada. Se diz que Maria é toda santa. Panagia ou Panágia, que era toda santa. Então, essa santidade não significa que ela não passou por crises, por dificuldades, que teve que avançar na fé. Por isso que a gente descobre a partir do Evangelho que Maria é uma peregrina na fé. Quando o Simeão diz para ela e para José e para o menino Jesus, para o bebê Jesus, que Jesus vai ser causa de contradição, quer dizer, vai provocar conflito. E se diz a Maria, quanto a você, a espada vai cortar o seu coração. A gente interpreta tradicionalmente que a espada é a cruz, mas não é só a cruz. É todo o processo que todo mundo que vai entrando no caminho de Jesus tem que fazer mudanças de mentalidade. Você imagina, o judeu piedoso, ele era orientado para que quando chegasse um leproso, ele tinha que ficar longe do leproso e gritar leproso, leproso, para não se contaminar. Jesus chega perto, não é verdade? Havia toda uma questão ritual e também uma sociedade patriarcal que isolava a mulher. Jesus se aproxima delas. Quer dizer, isso vai exigir de todos os discípulos e também de Maria um avançar na fé, a partir da tradição, a partir do que ela tem como a fé em Deus Javé, vai avançando também. Então, Maria é toda santa sim, mas ela faz um caminho de fé. Ela não nasce toda prontinha. Tem uma cena muito importante no capítulo 2 de Lucas, que todo mundo conhece, a perda e o reencontro de Jesus no templo. E é tão interessante quando Maria assume a função de mãe e diz, meu filho, nós estávamos preocupados, e Jesus responde, vocês não sabiam que eu tinha que me ocupar com as coisas do meu pai? E veja, o texto de Lucas diz, eles não entenderam. Por que não entenderam? Porque a fé é um progresso, a fé é um arriscar-se. E é interessante que o texto seguinte diz que eles voltaram para Nazaré, Jesus era obediente e Maria conservava essas coisas todas no seu coração. O verbo grego ainda é mais bonito, que fala que ela fazia uma síntese, que ela ia estabelecendo nexos. É isso que a gente faz no caminho de fé. Muitas vezes acontecem coisas que a gente não sabe. Por quê? A gente não entende. É no correr do caminho de adesão a Jesus que a gente vai compreendendo. Sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que afirmação esse dogma traz? Bom, a gente tem que entender um pouco a história que motiva esse dogma.
E a gente tem que ir lá para um monge perfeccionista chamado Pelágio. E Pelágio dizia que para ser santo é só a gente ser disciplinado, fazer as coisas boas e pronto. Bastava a iniciativa pessoal. E Santo Agostinho, que tinha passado por um caminho doloroso, né? Tinha passado por outras religiões, até uma vida um pouco dissoluta. Agostinho sabia que o ser humano é assim, que não era autossuficiente. Então Agostinho e a igreja junto com Agostinho enfrenta Pelágio dizendo: não, nós precisamos da graça de Deus. A graça, quer dizer, o auxílio divino é fundamental para a gente estar no caminho de Deus. E Agostinho usa uma expressão que hoje dá muita confusão, que é pecado original. Que não é pecado nem é original. Porque no sentido estrito do termo, o pecado significa uma adesão consciente a sair do caminho de Deus e ir para o caminho do mal. Ora, o que acontece, entanto, é interessante que tanto os protestantes quanto os ortodoxos falam da queda e não de pecado. Né? Então, essa expressão de Agostinho, que depois na Igreja do Ocidente se tornou forte, mostra o quê? Que o ser humano precisa da graça de Deus. Que sem a graça a gente não consegue trilhar o caminho do bem, da verdade e da justiça. Porque nós somos seres ambivalentes. E aí vem uma descoberta da teologia contemporânea que é muito bonita, que se chama a graça original. Ou seja, antes do pecado original vem uma graça original. O que é isso? Que todos nós somos criados em Cristo, conforme diz Paulo. E porque nós somos criados em Cristo, nós já estamos marcados por esse caminho em direção ao bem, à luz, à fraternidade, ao cuidado da nossa casa comum. Então, eu acho que é muito importante relembrar isso, porque tem gente que começa a falar da Imaculada logo falando em pecado original. Nós temos que pensar que primeiro tem uma graça original. E essa graça é concedida a todos os seres humanos. Acontece que a reflexão teológica, a mística, a espiritualidade católica foi crescendo no correr dos séculos. E foi percebendo que Maria tinha alguma coisa especial, que a missão que Deus deu para ela era muito grande. Então, que Deus a encheu da sua graça, né? A expressão de Lucas na Anunciação, que haritomene, aquela que é agraciada, aquela que é contemplada pela graça. Aí está o núcleo da devoção que depois se transformou em dogma. Você vê, nós tivemos aqui no Brasil, por causa dos portugueses, em Minas Gerais isso é muito forte, a devoção à Imaculada. Várias imagens da Imaculada Conceição. A imagem da Nossa Senhora Aparecida é uma imagem da Imaculada Conceição. Quer dizer, isso nem era dogma, mas era algo que foi muito forte na devoção católica e, sem dúvida, na devoção portuguesa também, e que nós acolhemos em Minas Gerais principalmente. Tá? Então, esse é a origem e o núcleo que Maria recebe uma graça especial que a faz ser uma mulher inteira. Nós, seres humanos comuns, a gente é muito fragmentado, não é? A gente tem um desejo de fazer o bem, mas não dá conta. A gente tem muitas pulsões, né? Então, é difícil a gente integrar isso. A teologia católica chama o fato de que nós somos seres divididos, fragmentados, de concupiscência. Então, o Concílio de Trento afirmou que a concupiscência não é pecado, mas que ela nos fragiliza e que leva a gente a errar o caminho, a se desviar do caminho. Entende? E que com Maria ela recebe essa graça especial que a torna com mais capacidade de realizar o bem, de responder à graça de Deus. Porque entre a graça de Deus e a resposta humana não tem competição. Ou seja, quanto mais a gente é agraciado ou agraciada, melhor a gente pode responder com liberdade à graça de Deus. Então é nesse sentido que a Imaculada Conceição explica o começo dessa história.
mas ela só vai se concretizar naquela Maria de Nazaré que a gente vê nos evangelhos, né? Então eu penso que isso é muito importante, e ao olhar para a Imaculada a gente sente uma pessoa, percebe uma pessoa humana, inteira, integrada, toda aberta para a graça de Deus, e isso é fundamental para nós. Interessante que a graça, eu não sei se eu estou falando alguma incongruência, né? A graça é o próprio Deus e Maria já foi inteiramente orientada para essa graça? Isso, mas isso não tira dela a liberdade da decisão. Então, isso é importante a gente entender, porque esse caminho que se vai fazendo, que ela vai trilhando, que é o caminho da iluminação, da santidade, é a resposta à graça. A graça é a oferta de Deus a nós. E Deus não oferta só coisas, milagres, Ele oferta a si próprio, né? A força do Espírito Santo. Dizemos que a graça é o Espírito Santo atuando em nós. É aquela música sobre a Imaculada, que diz: Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Então aqui tem uma solidariedade de Maria com toda a estirpe humana, especialmente os mais sofredores. E o núcleo do dogma, segundo essa música, é: um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão. Quer dizer, é o sim. A gente deu muita ênfase à preservada do pecado, entende? Não ter mancha. Mas isso é pouco. Quer dizer, isso é em vista de quê? De um sim mais pleno, de um sim intenso que contagia a gente, que se expande até nós. E nós voltamos aí então para uma outra questão, né, sobre a redenção. Maria também foi redimida por Jesus? Essa é uma pergunta muito importante. Já no século XI se refletia sobre isso, porque se pensava o seguinte: bom, Jesus veio em determinado tempo, o Filho de Deus se encarnou. Bom, daqui para cá ele salvou as pessoas, salvou a humanidade, mas e antes? Então, um santo e teólogo, ele fala uma coisa muito importante, que a redenção de Cristo não atingiu só quem veio depois dele, atingiu quem veio antes também. Aqui é uma coisa contemporânea, né? A noção de tempo que não é linear. Então, nesse sentido, o dogma, a afirmação dogmática diz que ela foi pré-redimida. Ela também foi redimida por Cristo, porque a atuação de Cristo como o Filho de Deus, que se encarna em Jesus, ela não não diz respeito somente a partir da missão de Jesus, mas também atinge a humanidade inteira. Tanto é verdade que nos ícones da ressurreição, há alguns ícones orientais que mostram Jesus descendo ao fundo dos abismos e puxando Adão e Eva. Quer dizer, toda a humanidade é contemplada com essa redenção em Cristo. Sobre a fundamentação bíblica do dogma da Imaculada Conceição, qual que é essa fundamentação? Esse é um problema teológico, né? Porque várias igrejas cristãs dizem que esse dogma, além de não ter sido proclamado por um concílio, ele não tem base bíblica direta. E, de fato, não existe uma base bíblica direta. O texto de Lucas 1, que diz Maria chamada cheia de graça, que haritomene, sozinho não justifica isso. Aí a gente tem que entender um horizonte bíblico. Qual é esse horizonte bíblico? A gente vai encontrar em Paulo, que ele diz que aonde o pecado se espalhou, com muito mais força a graça triunfou. E Paulo é esse que afirma com força que a graça vence o pecado, que a graça vence a maldade humana, as limitações humanas, os desvios. E também é interessante observar
a vocação de Jeremias, na qual diz: Deus o chamou antes que ele fosse gerado no seio da sua mãe. Aquela musiquinha dos profetas, né? Antes que tu formaste dentro do seio de tua mãe, antes que tu nasceste, te conheci, te consagrei. Então, essa experiência de ser chamado por Deus, e que Paulo também falará numa dos seus cânticos, que antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos diante dele santos e sem mancha, que algumas Bíblias traduzem por imaculada. Então, esse é o horizonte bíblico. Há um chamado, é o que a gente chama da graça original, um chamado, e que esse chamado diz respeito também à vitória da graça sobre a iniquidade, o pecado, a negação de Deus. É interessante que há um documento que eu recomendo ser lido. É um documento de eu diria, aproximação da igreja anglicana com a igreja católica, sobre Maria. E diz, o texto é muito bonito, se chama Maria, Graça e Liberdade em Cristo. E aí essa corrente da igreja anglicana diz: nós não aceitamos isso como dogma, mas entendemos que essa afirmação diz respeito à vitória da graça em Maria e que tem consequências também para nós. Declaramos, confirmamos e definimos a doutrina revelada por Deus, que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada e imune de toda a mancha do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção, por graça particular e privilégio de Deus Todo-Poderoso, pelos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Bula Ineffabilis Deus, de 1854.